uma nova entrevista aí do Tagliaferro, referente ao vazamento dos áudios entre o ministro. Você sabe que eu não falo o nome, continuo me cagando de medo, opa, desculpa. Mas enfim, o Kim Paim ele vai desmiuçar aí a reportagem, a entrevista que foi feita em um outro canal, né? Na verdade não é um canal, um outro jornal, né? Um jornal eletrônico. Então acompanha que é bem interessante. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tagliaferro conversou com Fausto Macedo e Raíssa Mota. Como vocês sabem, né, Fausto Macedo é o responsável pelo Estadão para fazer a cobertura da área jurídica. Um cara que tem fontes de alto nível. E aí vamos dar uma olhada. Ele conversou com Tagliaferro, fez algumas perguntas provocativas, tipo as que a revista Oeste fez, e o Tagliaferro deu umas respostas similares. Talvez um pouquinho melhor, outras nem tanto, mas tá ali, ó. Já botou a manchete clickbait. Não existia alternativa de deixar de fazer, diz o perito sobre as ordens do ministro. Embora negue ter vazado diálogos com juízes auxiliares do ministro, o perito Eduardo Tagliaferro teme ir para a cadeia. Em entrevista ao Estadão, ele relata sua rotina no setor de combate à desinformação, TSE, e conta que a direita era mais investigada. O ministro foi procurado, mas não atendeu aos pedidos da reportagem. Eu já fiquei surpreso, né, nessa manchete. Nossa, a direita era mais investigada, quem poderia imaginar, né? Mas tudo bem. Aí, como toda entrevista, né, que sai na imprensa, eles colocam ali um resuminho com as palavras, misturando, né, algumas falas do entrevistado, mais algumas percepções do entrevistador, e já no início está lá. Não faz sentido algum atrapalhar as investigações. Tenho interesse que os responsáveis pelo vazamento do meu telefone e sua consequente inutilização sejam identificados e responsabilizados, mas apesar disso tudo, tenho medo sim. Medo de quê? De ser preso. E eu tô com uma percepção sobre essa entrevista, é da Revista Oeste. Veja que ele falou pra Revista Oeste que não tinha dado entrevista pra ninguém e não ia dar. Aí agora já deu pro Estadão também. Que garante que amanhã ele não tá em outro lugar. Aí você vê, né? O Tagliaferro não deu nenhuma entrevista até o advogado até ele contratar um advogado, até ele prestar depoimento e tudo mais. Deu pra mim que essas entrevistas do Tagliaferro, ele com certeza perguntou pro seu advogado o que é que ele acha. E eu acho que vendo aí ele, que tá com medo de prisão, etc, tudo mais, eu acho que ele tá aproveitando o espaço que ele tem na imprensa pra tentar contar a versão dele dos fatos e tentar falar, ô, velho, tá boa, eu não fiz nada. Não fiz nada, não me faz ver o sol nascer quadrado. Mas vamos lá, para a íntegra da entrevista. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas de meu aparelho, que ficou ilegalmente apreendido por 6 dias. Caberá à investigação apurar e reconhecer a minha inocência. Espero que os responsáveis por mexer em meu celular sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir provas de que não vazou as conversas, dado o tempo que passou desde a ocorrência? E aí o Tagliaferro diz, né? A absoluta estranheza desde a apreensão em uma delegacia completamente diversa dos fatos iniciais, sua forma desvinculada a qualquer decisão judicial, sua devolução sem respeito ao procedimento de deslacre na minha presença, uma certidão que demonstra que o conteúdo foi acessado e o fato de estar corrompido e impedir a migração dele para o aparelho novo são mais do que suficientes. E parece bastante lógico que alguém manipulou o aparelho durante 6 dias. Essa explicação aqui do Tagliaferro realmente levanta alguns questionamentos. Porque o caso dele foi o seguinte, né? Ele... Cardeias... É uma cidade que começa com letra C. Não me vê o nome agora na cabeça. Aí teve o caso lá de violência doméstica. Ele foi nessa delegacia. Mas o celular dele foi para outra. E, como ele tá falando, né? Meio que pegaram o celular dele sem decisão judicial. Isso lá atrás. E aí ele fala que quando devolve, me devolve, né? E o deslacre não foi feito na minha presença. E uma certidão que mostra que o conteúdo foi acessado. Cara, é estranho. É estranho. Aí você se pergunta, mas e aí? Quem que foi que vazou? Com qual interesse? Tudo no Brasil tem alguma coisa, né? Ninguém é... Depois de tudo que a gente já viu ao longo dos anos, e revelações como essas, rapaz, tem alguma coisa aí, né? Mas beleza. Por que tu jogou o celular fora, Tagliaferro?
Quando verifiquei que estava com problemas, que não existiam até apreensão, levei para uma assistência técnica. O telefone foi diagnosticado com placa lógica danificada, o custo de reparo foi impeditivo em um raciocínio custo-benefício, ainda mais considerando que já havia adquirido um novo aparelho, mais moderno inclusive. O ministro falou diretamente com o senhor sobre alguma demanda específica. O senhor se reunia com ele. Aí o Tagliaferro diz, só tive com ele em situação institucional, muito reservado. Meu cargo não dava alçada para procurá-lo diretamente. Nossa comunicação era feita por meio de outras pessoas diretamente ligadas a ele e que me repassavam as demandas pessoais e institucionais do ministro. O senhor considera... Aqui é uma pergunta similar ao que o pessoal da Revista Oeste fez. Na Revista Oeste perguntou o seguinte, teve alguma ordem absurda que o senhor viu? Ele falou, prefiro não comentar. Aí o Estadão adapta essa pergunta perguntando, o senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE, as eleições foram uma loucura, a carga de trabalho absurda e uma chuva de demanda vindas de muitas pessoas. Muitas vezes tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados a eleições, ou com questões no TSE, sim. Tinha essa sensação, né? Mas questionei os meus superiores e me foi explicado que estava tudo certo, não havia nenhum problema e que era para seguir apenas fazendo o meu trabalho. Não questionei e busquei fazer o meu melhor, sem maiores ponderações. Espero que eles realmente estejam certos e não cometido nenhuma ilegalidade, sendo induzido ao erro. Se eventualmente fizer algo errado, espero ter a oportunidade de me desculpar. Nunca quis prejudicar ninguém e apenas executei o meu trabalho orientado por eles. Por isso que eu falei pra vocês lá no início, né? Ele não queria dar entrevista nenhuma. Aí ele deu uma, agora dá outra, fala que tá com medo de ser preso. Aí quando pergunta, mas e aí, você fez alguma coisa? Eu cumpri ordens. É. Tudo que se tiver alguma coisa de ilegal, eu fiz porque mandaram. Não sei, viu? Esse Tagliaferro tá demais. Sua exoneração te indignou? O ministro errou? Porque aqui foi um ponto levantado, vocês devem lembrar, né? A tese de que ele poderia ter vazado as informações em retaliação. Ele foi demitido, já que ele foi demitido, agora eu vou me vingar. E minha vingança foi compartilhar as mensagens. Aí ele diz que, rapaz, não vejo relação concorrida na minha casa com o meu trabalho, de toda forma. Acredito que a mesma pessoa que me nomeou pode me exonerar. Era um cargo de confiança e não concursado. Bom, teve umas notas aí que saiu anteriormente, né? Até na Folha. Ele tava bem chateado, né? Parece que ele não tá mais. Como o senhor conheceu o ministro Tagliaferro? Esse Tagliaferro é engraçado. Sou conhecido pelo meu trabalho junto ao judiciário. Meu trabalho foi indicado por outros membros do judiciário. O senhor se sentia pressionado, Tagliaferro? Como falei, era uma chuva de demandas. Pessoas poderosas, midiáticas. Claro que isso me deixava apreensivo, mas dado que eram ordens do ministro e como respeito muito ele, fazia o melhor para atender totalmente a demanda. Imagina o clima, né? Rapaz, deve ter sido realmente uma confusão gigantesca. Quem acompanha as eleições de 22 viu. Qual era a orientação do ministro? Cumprir as suas ordens com celeridade, conteúdo robusto. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado. Várias vezes trabalhávamos de fim de semana. Precisávamos voltar em emergência para trabalho presencial em Brasília. Se reunia com os juízes auxiliares do ministro. O que eles queriam? Sim, queriam cumprir as determinações. Eles também eram muito pressionados. Quantos relatórios o senhor produziu? Rapaz, inúmeros. Não consigo nem precisar. E pelo que ele pontuou, meio que a Folha foi mostrando, realmente foi muita coisa. Havia um direcionamento... Olha, essa pergunta é boa. Havia um direcionamento, Tagliaferro, de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Aí ele fala assim, rapaz, eu posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigações. Isso é estatístico. Basta olhar meus relatórios e a quantidade de perfis e contas que bloqueamos no curso das eleições. E aqui, fazer um pequeno comentário, relembrar. Bom, talvez, para os olhos
de algumas pessoas do que estava acontecendo, talvez eles olhavam assim, não, a gente tem um grupo de trabalho que tem X pessoas, a gente consegue dar conta dessa demanda, desse tamanho. Dentro dessa demanda desse tamanho, a nossa prioridade é, sei lá, salvar a democracia. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que não faltava o que procurar sobre a esquerda. Quem acompanha as eleições de 22 e lembra, por exemplo, do Janones, cara, o Janones aloprou, viu? E tipo o Janones tinham vários outros. O que teve de fake news de esquerda, o que teve de fake news não tá no gibi. Principalmente aí falando de Bolsonaro, associando ele a mil uma coisas. Teve aquele caso, né, do pintou um clima, um negócio que foi distorcido de uma forma abjeta. Totalmente abjeta. Mas aconteceu na época, né? Mas é o que eu disse, talvez a demanda, quer dizer, a força de trabalho não conseguia dar conta da demanda, eles resolveram priorizar a defesa da democracia. Mas, querendo ou não, como ele disse, né? Estatisticamente, é só você olhar quantidade de relatórios, quantidade de perfis investigados, você vai ver que a direita foi mais investigada. Aí vai passando um sentimento meio ruim nas pessoas, né, quando lê isso. Eu espero que esse clima no Brasil passe, porque tá muito ruim. O senhor está com medo, Tagliaferro? Por quê? Tem alguns receios, sim. Considerando a explicação do meu advogado, o doutor Eduardo Kuntz, esse inquérito nem deveria existir da forma como foi feito. Ele me explicou que o regimento interno da Corte prevê que inquéritos devem ser iniciados apenas pelo ministro-presidente, que deveria ter passado pelo cartório distribuidor e ser sorteado. Só que nesse caso aqui, Tagliaferro, é para defender a democracia. Então você tem que se atualizar. Você está errado. E seu advogado também. Na visão dele, ao ministro fazer ele mesmo a abertura e me colocar em uma situação de desconfiança pode ter como consequência até mesmo uma determinação de prisão. Seria muito constrangedor porque não fiz nada de errado. Espero sinceramente que isso não aconteça. E depois disso, por que não quis entregar espontaneamente o seu celular no depoimento à Polícia Federal na quinta-feira? Que acho que ele tem até um ponto. Cara, eu permiti que o Dr. Peixe, que é o delegado, tivesse acesso total e restrito. Cara, aqui tá meu telefone. Quando ele disse que queria ficar com o meu telefone, aí o Dr. Kuntz interferiu e disse que, em hipótese alguma, permitiria isso. Estávamos diante de um caso que foi iniciado justamente por conta de uma apreensão ilegal, sem ordem judicial, e ele não permitiria isso. Ele fez questão de que fizesse contar em meu depoimento que o telefonema poderia ser sim entregue, mas mediante ordem judicial expressa. Fomos intimados para prestar esclarecimentos e não para entregar documentos ou arquivos eletrônicos. Ficamos das 9 às 6 da tarde na delegacia. Claramente fomos enrolados para que fosse possível chegar à ordem judicial com base no pedido de outra delegada que nem estava acompanhando a oitiva. Então dá para entender o receio. Poxa, teve o celular vazado. O Tagliaferro tá falando que não foi ele que vazou, que pode ter tido um problema aí no tempo que o celular dele ficou. Então falou, cara, eu só vou entregar meu celular se tiver uma ordem. Aí eu dou aqui e pronto. Vocês se responsabilizam. Se tiver qualquer nova confusão, vida que segue. No depoimento, o senhor disse que deixou o celular com seu compadre para alguma eventualidade, como pagar contas da família, porque tinha aplicativos bancários instalados. Afirmou ainda que tirou a senha do aparelho porque o Celso, seu compadre, não tinha onde anotar nada naquela situação. Mas esses aplicativos de banco também não exigem senha? Sim, mas estas senhas a minha esposa possuía. A ideia era ele levar para ela, tanto que no primeiro momento foi abordado na minha casa e depois conduzido de viatura para a delegacia. Aí o Estadão faz uma pergunta que eu fico, meu Deus do céu. Até grifei a pergunta. Tagliaferro, o senhor é perito computacional. Por que levou o celular para um técnico analisando de jogar fora? Parece até minha avó. Rapaz, mas tu não mexe, tu não joga no computador? Por que tu não conserta a televisão? Sabe? Tu não joga no computador? Por que tu não constrói um foguete? É tudo assim, rapaz, é ridículo. Ele teve que explicar. Rapaz, minha especialização é perícia, análise de dados. As falhas que estavam sendo apresentadas eram técnicas relacionadas ao funcionamento do aparelho. É como se eu fosse um motorista de carro e precisasse de um mecânico. Eu sei dirigir, mas não sei consertar. Pô, peraí, pô. Só porque eu trabalho no computador eu sei consertar celular. A turma do Estadão força, viu? Imagina. Olha só. O Fausto Macedo é o colunista especialista em questões do judiciário. Então,
as matérias que saem na coluna dele são as que têm maior repercussão. É ele que escolhe as pessoas para falar, por exemplo, de regulamentação das redes. Vamos censurar tudo. Aí imagina, um jornalista desse, que não consegue entender a diferença de um cara que trabalha com computador para um técnico de telefone, um especialista em eletrônica ou eletrotécnica. O cara não consegue... Imagina um cara desse discutindo questões legislativas ligadas à internet e redes sociais. Tem como dar certo? Tem como dar certo? Eu fico lembrando... Eu li isso daqui, eu lembrei da CPI das fake news. Do CP do circo, quando o Renan Calheiros fala Bitcoin. O Bitcoin. Lembra do Bitcoin? Os caras não sabem nem o que é. Não, porque logo o dinheiro do PayPal, os caras ficam assim, o PayPal. Não sabem nem o que tá falando. Louco, alucinado. Não, olha só, eles se seguem nas redes sociais, eles curtem um ao outro. Olha, a Bárbara, ela recebeu o selinho de verificado. Aí você entende por que a turma é perseguida. Com jornalistas como esse. Ai, o senhor teme que possa ser preso, o Tagliaferro? Como falei, o Dr. Kuntz tem essa preocupação. Ele defende outras pessoas em casos conduzidos pelo ministro. E alguns de seus clientes já passaram uma temporada presos, mesmo sem a concordância da PGR. Caso isso aconteça, na visão dele, seria mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta ao respeito das leis e da história de compromisso da corte com as garantias constitucionais. Compareci quando fui chamado, dei todos os esclarecimentos, tenho residência fixa, trabalho com perícias para diversos tribunais do país, não faz sentido algum atrapalhar as investigações. Tenho interesse que os responsáveis pelo vazamento do meu telefone e sua consequente inutilização sejam identificados e responsabilizados. Mas apesar disso, eu tenho medo sim. Olha essa resposta. Coloca, vai ser muito injusto se eu for preso. Você vê que essa entrevista aqui eu duvido que foi aleatória. Ele com certeza falou com o advogado dele, deve ter dito, cara, é bom você falar com a imprensa. Conta aí tua história, porque se tu não contar, capaz, aí vão falar que tu é uma coisa aí. Tu podia ter falado, para mim conta tua história. Talvez alguém escuta aí, tenha pena de tu.